O português que falamos hoje, como bem sabemos, descende do latim, a língua oficial da Roma Antiga e do Império Romano. No entanto, o latim não se transformou em português do dia para a noite. Esse processo foi gradual, ocorrendo ao longo de muitos e muitos séculos. Mas como esse processo aconteceu? Quais foram as mudanças que levaram o latim a se tornar português? A gente vai começar a ver isso nesse vídeo, mas como são muitos detalhes, a gente não vai poder percorrer num vídeo só todo o trajeto do latim clássico ao português. Então aqui vamos começar falando sobre como o latim se tornou proto-românico, a versão mais tardia do latim da qual as línguas românicas ou latinas atuais parecem ter em sua maioria derivado. Para começar, vamos dar uma olhada na fonologia do latim clássico. O latim clássico tinha 10 vogais distintas: A, E, I, O, U e suas versões longas A, E, I, O, U. Havia também 3 ditongos: AE, AU e OE, mas OE era relativamente raro. As consoantes incluíam duas nasais, ma, na, com na sendo um alofone de na antes de uma consoante velar, 7 oclusivas, pa, ba, ta, da, ka, ga, qua, 3 fricativas, fa, sa, ra, 3 aproximantes, la, ya, wa e uma vibrante ra. As consoantes que vocês podem ver sublinhadas aqui todas podiam ocorrer de forma geminada também, ou seja, ser longas. A acentuação em latim era previsível, então não era fonêmica, ou seja, não existiam duas palavras que se diferenciassem apenas pela acentuação. Se a palavra tinha apenas duas sílabas, era sempre a primeira sílaba que recebia o acento. Se tinha 3 ou mais sílabas, a palavra era paroxítona se a penúltima sílaba fosse pesada e proparoxítona se a penúltima sílaba fosse leve. Uma sílaba pesada é uma sílaba que possui uma vogal longa, um ditongo ou uma consoante final. Sílabas só com vogal curta, sem consoante final, são leves. Agora a fonologia do proto-românico já é consideravelmente diferente. Não existe mais distinção de duração nas vogais, mas sim distinção de qualidade apenas. E os ditongos se reduziram a apenas um, ao. As consoantes também mudaram bastante, com basicamente versões simples e palatalizadas de todas as consoantes, o desaparecimento de Ra e a transformação de Wa em Va. Além disso, agora a acentuação já era imprevisível e, portanto, fonêmica. Agora vamos ver exemplos para entender como o latim virou proto-românico. Uma das primeiras mudanças que deve ter ocorrido é que as vogais curtas se tornaram mais abertas que suas contrapartes longas, exceto pelos A longo e curto que continuavam iguais. Assim, o que antes era I se tornou I. O que era U se tornou U. E o que era O se tornou O. E o que era E se tornou E. Mas veja que a diferença de duração se mantinha, então essa diferença de qualidade não era fonêmica. Diferenças fonêmicas que ocorreram foram a completa perda da consoante Ra, a completa perda de M no final de sílabas átonas ou a conversão de um M final de sílabas tônicas em N, além da perda de N antes de fricativas, exceto em palavras que em outras flexões tinham esse N antes de outra consoante, que não se perdeu e reforçou a permanência do N antes das formas com fricativa. Vamos ver algumas palavras em latim clássico e como elas mudaram até aqui. Homo se tornou homo. Mensis se tornou meses. Caelum se tornou caelo. Sponsa se tornou sposa. Septem se tornou septe. Pensare se tornou pesare. Quen se tornou quen. Cohors se tornou cohors. Vamos ver também como essas poucas mudanças fonológicas começaram a afetar as declinações. Na primeira declinação, nota-se que a perda do M final já faz o nominativo e o acusativo singulares se tornarem idênticos. Antes eram, no exemplo aqui, flamma e flamman, e agora são ambos flamma. Na segunda declinação, essa perda do M não causa tanta mudança de primeira porque o nominativo termina num S, então ainda contrastam lupus e lupum, e o mesmo contraste se mantém nas terceira e quarta declinações. Mas essas foram só algumas mudanças que o latim foi sofrendo na sua evolução. Vamos ver como mais as coisas foram mudando. Sequências de dois i seguidos, seja longos ou curtos, se fundiram num i longo. A consoante wa se tornou va, uma fricativa bilabial. E da mesma forma, um b intervocálico se tornou essa mesma consoante, sendo que esse va intervocálico sumia caso fosse seguido de uma vogal arredondada.
Qualquer vogal anterior átona começando um hiato se tornou ya, e qualquer vogal posterior átona começando um hiato se tornou wa. Caso essa vogal começando o hiato fosse tônica, ela também se tornava uma semivogal se tivesse na antepenúltima sílaba. Nesse caso, um ya fazia o acento progredir para a sílaba seguinte e um wa regredir para a sílaba anterior. E aqui mais algumas palavras afetadas pela mudança. Cavalos, do latim clássico, se tornou cavalos. Audi se tornou audi. Bibere se tornou bibere. Vivere se tornou vivere. Rius se tornou rius. Casseum se tornou cassium. Filhos se tornou filhos. Tenueram se tornou tenuera. Parietes se tornou parietes. Com esse tipo de mudança, começamos a ver que a acentuação começa aos poucos a ficar instável, não sendo mais tão previsível em todos os contextos como era no latim clássico. Mas ainda tem mais mudanças para acontecerem. Um wa desaparece quando seguido de uma vogal posterior átona. As sequências wo e wo se simplificam para o. As sequências ye e ye se simplificam para e. A sequência xa se simplifica para s se aparece antes ou depois de uma consoante. O ditongo ai se torna e e o ditongo oi se torna e. As vogais e o se fecham para i e u antes de uma sequência stia. E sequências de uma oclusiva seguida de uma líquida, que antes eram consideradas ambas partes do começo da segunda sílaba, passam a ser tratadas como pertencendo a sílabas separadas, e com isso fazem muitas palavras mudarem de acentuação, passando de proparoxítonas para paroxítonas. Vamos ver uma série de palavras que foram mudando em 3 etapas. Caelum, caelo, quelo. Parietes, parietes, paretes. Cardus, carduos, cardos. Sextus, sextus, cestus. Duodequim, duodeci, doodeci. Poena, poena, pena. Bestia, bestia, bistia. Ostium, ostiu, ústil. Íntegra, integra, integra. E vamos a mais uma leva de mudanças. Palavras começadas com S seguida de outra consoante recebem um E epentético no início, enquanto monossílabos terminados numa consoante recebem um E epentético no final. A distinção entre vogais longas e curtas é perdida, fazendo com que as vogais agora se diferenciem apenas pelo timbre e o acento se torne totalmente fonêmico. Em sílabas átonas, as vogais E e O se fecham para E e O, e as vogais I e U se abrem para e O na segunda sílaba de palavras formadas de 4 sílabas, onde a penúltima sílaba tem o acento. Com isso passamos a ter palavras como quelo, paretes, cardos, dodeci, pena, bistia, ústil, integra, cavalos, audi, bevere, vivere, rius, Cássio, filhos, tenuera, esposa, homo, meses, septe, pesare, quene, corse. A palavra scola se tornou escola. Sol se tornou sole. Colubra, que havia se tornado colubra, aparentemente sofreu metástase das vogais para se tornar culobra. E com essas mudanças todas já começamos a ver os casos gramaticais colapsando. Vamos ver as mesmas palavras de antes declinadas. Olha como na primeira declinação agora só sobraram 2 formas no presente, flamma e flamme. No plural as formas ainda se mantiveram mais diferentes. Nas outras declinações as formas ainda estão um pouco mais diferentes, mas já dá para notar algumas confluindo para coisas bem parecidas. E com mais um empurrãozinho de umas mudanças extras, elas colapsarão de vez. Outro ponto ainda importante é a palatalização causada pela semivogal ya, que palataliza uma consoante que vem antes dela e desaparece no processo. Mas a perda do ya faz a consoante palatalizada se tornar geminada por alongamento compensatório, com exceção de sia, que nunca alonga, tia, que parece ter alongado em algumas palavras e outras não, de forma meio aleatória, e dia e gya,
que provavelmente não alongavam porque não ocorriam em versão geminada na sua forma não palatalizada. Algumas palavras que mudaram desde o latim clássico até o proto-românico com essas palatalizações foram Cassium, que se tornou Cássio, Filhos, que se tornou Filhos, Bestia, que se tornou Bistia, Ostium, que se tornou Ústio, Platea, que se tornou Platia, Hodie, que se tornou Odie, e Corrigia, que se tornou Corrigia. E com isso concluímos as principais mudanças fonológicas que levaram o latim clássico a se transformar no proto-românico. A partir daqui começam a surgir diferenças mais regionais, que não afetam necessariamente toda a região em que o latim era falado, ou ao menos que afetaram diferentes regiões em momentos diferentes. Mas isso veremos em outro vídeo, onde vamos seguir pelo lado que vai originar o português. Então, se você não quer perder esse vídeo, mas ainda não é inscrito no canal, se inscreve logo e ativa as notificações. E se você já é inscrito no canal, o que acha de se tornar um membro e me ajudar a seguir produzindo conteúdo com qualidade e regularidade? Como agradecimento, você recebe alguns mimos. Você também pode apoiar o canal pelo Apoia-se ou fazendo uma doação espontânea por Pix ou fazendo um Valeu Demais aqui no YouTube. Ou pelo menos apoie o canal com engajamento, para que o algoritmo impulsione o vídeo. Deixe sua curtida, comente bastante aí e compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam de linguística, línguas e português. E nos vemos em breve na segunda parte.